E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Vale Crítica. O meu nome é Thaís e antes de mais nada eu quero agradecer você que já se inscreveu, você que já curtiu, você que já comentou. O meu muito obrigada. E aí, já assistiram todos os episódios? Ainda não? Tá aos pouquinhos igual eu, a cada dia que passa ali degustando como um bom vinho, nem tão bom assim? Eu vim aqui para comentar o segundo episódio do novo reality da Netflix, O Meu Namorado Coreano. Gente, esse segundo episódio foi bom. Poderia ser melhor? Sempre dá para ser melhor, né? Mas, todavia, porém, entretanto, eu quero saber de você que tá me ouvindo. Você já assistiu? O que você achou? Comenta aqui. Você que ainda não assistiu, nem vai, só veio aqui pra me deixar um like. Tô tão emocionada. Um beijo, viu, pra você. Pra você que não assistiu, que veio aqui só pra ver o que tá acontecendo, pra saber de tudo, não tá com saco pra assistir, obrigada do mesmo jeito também, tá bom? O segundo episódio intitulado Quando o Inesperado Encontra o Inesquecível. Esses títulos eu acho maravilhoso. Me cativa, me conquista. Mas sem mais delongas, né? Bora comentar? Ficha técnica, vamos começar pela ficha, né? Primeiramente. Ficha técnica, Meu Namorado Coreano. É uma produção de 2026, ela estreou no dia 1/1 de 2026, é a primeira temporada. Hoje eu vou comentar o episódio 2, que teve cerca de 46 minutos. O gênero é romântico, reality show. O áudio você encontra em português, coreano, dublado, legendado, tem inglês também lá, tem espanhol, tem para todo mundo. A plataforma é a dona Netflix e a classificação é 12 anos. Então, nesse vídeo eu não vou seguir a linha direitinho, tá, gente? Ali do episódio. Eu vou seguir o que eu quero. Vamos começar porque eu achei menos relevante nesse segundo episódio. Eles encheram uma linguiça lá e eu vou encher uma linguiça aqui também. Vamos começar primeiramente que no episódio anterior, as meninas estavam combinando de levar a Camila para uma baladinha coreana, né? Já que ela é a única solteira na casa. O restante tá tudo comprometida. A Camila tá ali sorteiríssima na casa. Lembrando que uma coisa que eu não comentei no último vídeo é que a Camila, ela deu, assim, as características do homem pra ela. Será que você atende? Vamos lá? Pra conquistar o coração de Dona Camila, ela quer que seja alto. Um homem alto, mais velho, né? Alto, mais velho e os dentes legal. Olha aí, tá vendo? Você achando que para mandar um currículo para Camila você precisa ter um monte de coisa? Imagina! Camila é gente como a gente. Ela tinha comentado isso no primeiro episódio com as meninas, né? Então, tipo assim, ó, sendo alto, né? Mais velho, tendo os dentes legal, dá até pra gente bater um papo. Ok, né? Bora pra balada? Ai, gente, resumidamente foi péssimo. Foi muito ruim essa parte da balada. Quem acompanhou ela foi a Morena, a Kate e a Luane. Foram as três que acompanharam ela. Por quê? Porque a Mari estava no encontro. Mais pra frente a gente vai comentar. A gente vai falar a respeito do encontro da Mari. Mas as meninas foram e, resumidamente, foi muito ruim, né? Você vê que quando elas entram na balada, você escuta, se eu não me engano, eu acho que é a Lorena que fala: ai, o que acontece em Seul, fica em Seul. Com coisa que elas encher a cara de cachaça e a pegar geral na balada. Vai nada. Que exagero. Que nada, não aconteceu nada, elas não ficaram com ninguém, só ficaram ali. Alguns meninos se aproximaram, foram bem simpáticos, perguntaram tal. Mas a Camila não tava querendo nada com ninguém. O único que tentou ali conversar com ela, ai, que cara chato, ai, que isso, ai, que aquilo. Eu acho que assim, essas características que a Camila quer, ela não vai encontrar numa balada. O mar não tava pra peixe, a Camila não conseguiu nada. Eu também achei ela bem... Ela não tava receptiva, ela não tava querendo. Na mesa delas, chegaram, acho que uns 2, 3 meninos se apresentaram, bem-vindas a Seul, tentaram ser simpáticos e tudo mais. Teve um que se interessou pela Morena, tá? Aí a Camila, não, ela namora, se eu não me engano foi a Camila que falou, ela namora. Mas assim, não, no fundo, elas estavam ali pela Camila. Tanto que a Morena, ai meu Deus, eu adoro amiga que fala, ai amiga, beija ele, eu não vou beijar. E nesse ponto eu concordo com a Camila. Tinha um cara lá
falando pra Camila, perguntando bastante coisa. Porque assim, gente, uma conversa pra dar certo, você precisa falar, perguntar, e eu também. Só que só o cara tava se interessando, tava um monólogo, né? Ou o cara não se tocou, ou então o cara tava ali, não, mas a gente vai desenrolar alguma coisa aqui. Só que hoje não, campeão, a gente vai desenrolar nada aqui. Nada vai rolar. Então, assim, foi bem chatinho, resumidamente não aconteceu nada, a Camila não se interessou por ninguém, as meninas, ai, a gente já vai, tchau. Eu acho que elas não ficaram nem 2 horas naquela balada. Foi bem ruim de assistir e eu acho que foi ruim de estar lá também. Eu não sei se a Netflix reuniu lá, produtor, um monte de gente, né, qualquer na rua. E aí, quer participar de alguma coisa? Assina aqui esse contrato, porque não tava nem com cara de balada. Desculpa, Netflix. Desculpa, produtora, mas não tava com cara de balada aquilo ali, não. Então, assim, o primeiro dos assuntos fraquinhos é esse da balada. E também nesse episódio tivemos as meninas indo fazer compras. E nada, só isso. Elas viram alguma maquiagem ali, um batonzinho, alguma coisa assim. Ai, que bom isso, que bom aquilo. Acabou. Não somou nada na minha vida e também não vai somar nada de vocês, mas já que eles encheram linguiça lá, eu também vou encher linguiça aqui. Essas foram as coisas que aconteceram no segundo episódio que eu achei mais irrelevante. Vamos falar a respeito do encontro da Mari com o Dani? Pois bem, a gente terminou o primeiro episódio com a Mari finalmente indo se encontrar com o Dani. Será que é o Dani das fotos do Instagram, não é? É, tanto que terminou ali, quando ele fala Mari e ela se vira. Resumindo esse encontro, eu acho que assim, acho que foi dos encontros até agora, à primeira vista, depois de muito tempo, não interessa, o dela foi o mais de boaça, né? Era sim o rapaz do Instagram, era o Dani, que ela vinha conversando há alguns meses, ela ficou muito feliz, ela brincou com ele, cobrou por ele não ter ido buscar ela no estacionamento, ó, no aeroporto, né? A justificativa do Dani por não ter ido, né, ao aeroporto e tudo mais, foi que ele estava resolvendo, ajudando o pai dele com os negócios da família. A Mari fez uma cara que eu acho que, tipo assim, tá bom, porque ela vai fazer o quê? Ela vai falar que é mentira? Não, mas para se desculpar, o Dani levou uma rosa para ela. Nós não podemos esquecer que depois eu tava analisando, todos os meninos levaram alguma coisa para meninas, tá? É obrigatório? Não, não é. Você vê, o Vadinho levou lá a flor e música. Mano, o Vadinho ganhou, né? No primeiro episódio, o Vadinho, pá, já disparou. O namorado da Morena, o Sun San, que eu não sei, uma hora eu escuto ela pelo menos falando Sun, aí depois eu meio que San. É o Sun San, então, tá bom? O Sun San levou flores e balão, né? E aí o Jack levou o quê? A simpatia dele, né? Só isso que o Jack levou. O Jack levou nada pra Kate. Até o Dani levou a fucking de uma rosinha pra Mari. Então eu achei engraçado que a Mari falou, ele acha que ele vai me conquistar, né? Com essa rosa. Vai, ele vai sim, ele vai. Eu sei que ele vai. Resumidamente, foi uma conversa bem leve entre os dois. Bem leve mesmo, do tipo... Eu sou parecida com a foto lá? E ele fala, sim, você é. Ai, você é alta, né? Você é bem alta. E ele falou, você tá de salto? Ela, não, eu não tô. Esses homens, não, cacete. Então, assim, foi esse tipo de conversa, né? Eles subiram lá pra cima, ficaram ali em algum ponto turístico da Coreia, que ele falou. Ela falou, você gosta daqui? Ele falou, é um ponto turístico, né? Só voltou e falar, gostar eu não gosto, né? Mas a gente vai aonde? Ó a hora da noite, mulher. Você quer que eu te leve pra onde, inferno? Isso fica por minha parte. Mas, assim... Foi um encontro bem agradável, diferente do encontro da pobre da Kate. Foi horrível de assistir. Os dois estavam bem agradáveis, estavam conversando, ela notou que ele cortou o cabelo, né? Ela, posso pôr a mão no seu cabelo, né? Posso isso, posso aquilo. Eu senti a Mari bem mais, assim, encantada do que o Dani. O Dani foi um querido, gente. E isso não quer dizer que ele não estava encantado por ela. Às vezes, os padrões coreanos, ele estava encantado, sim. Mas eu achei ele bem contido. Né? Não contido, achei ele normal. Conversou, riu, foi agradável com ela. Já dá pra você ver nos olhos da Mari, que a Mari tá encantadérrima pelo Dani. Então, assim, foi gostoso de assistir, de ver os dois, eles se despediram. Você vê que o Dani falou tchau, virou as costas e foi. A Mari ainda parou umas 300 vezes e ficou olhando pra trás. Eu pensei que a qualquer momento ela ia correr e até ele dar um beijo nele, porque ela na mente ela pensou, mas na hora do vamos ver ela respeitou o rapaz.
né? Porque é aquilo. Quem já assistiu o filme Hit, Conselheiro Amoroso, tá na Netflix também, tá? Que é a dica, a chave, entendeu? Quando a pessoa tá ali enrolando, ela tá querendo um beijo. E tem sempre aquela somatória. A pessoa se aproxima um tanto e você vai o outro tanto. E como nada disso aconteceu, então ia ficar chata ela ficar lá com o beijinho e não ganhar a bitoquinha dela. Mas foi gostoso, foi agradável. Mais divertido do que isso é ela contando para as meninas no dia seguinte como que foi o encontro. E é interessante, assim, eu assisti o encontro e ela falando do encontro. Foi um encontro totalmente diferente para mim. Ela narrando que mó conexão, que ela sentia. Mas também ela estava lá, né? E a gente não pode esquecer que o encontro foi totalmente editado, né? Ou não, mas pra mim foi satisfatório, foi legal, sim. Fico feliz. Vamos falar da Morena, que a Morena teve um outro encontro com o Sussão, né? Marcaram e ela foi, ela vestiu uma roupa e tal. Eu pensei até que ela ia ver a sogra dela, né? Mentira, Morena. Que ela foi decente. Brincadeira. Mas ela tava bem vestida e tal. Ele mandou até um carro ir buscar ela com flores. Ela, ai, nossa, o Sunsan nunca fez isso. Eu, mulher, fim de naturalidade. Não acaba com a raça do Sunsan assim. E resumidamente ela chegou lá, era um restaurante, tinha pétalas, tava um ambiente bem legal. Só que assim, ai, gente, eu fiquei muito decepcionada. Muito decepcionada. Resumindo, a Morena foi pedida em casamento, né? Por que que eu fiquei decepcionada? Porque ela tava muito nervosa. Por quê? Porque ela já sabia, ela já imaginava. Não sei te explicar, sabe? E eu fiquei assim, não sei, pra mim, toda aquela empolgação, aquele nervosismo dela, não sei, pra mim estragou o momento. Acho que eu sou anti-romance. Acho que eu sou anti-romance, não é possível. E eles estavam jantando, ele estava conversando, ela elogiou a roupa dele, ele ficou bonito mesmo, aquela cor, que ela começou a falar de roupa, de cor, que essa cor azul combina com você, e ele, é. Gente, é que assim, eu entendo, muitas das vezes os casais não querem se entregar muito, não quer falar muito, porque, mano, você chega num lugar, o cara praticamente já é teu marido, vai morar com você, só tá vendo se a véia vai parar de dar um tiricutico ou não. E você vai falar, nossa, sua roupa tá bonita? O que eu quero dizer com isso? Falta intimidade, né? Se eu tô com você, se a gente já tá junto, tudo bem que eu também não vou falar, nossa, hoje ontem foi um dia de merda. Mas eu vou falar sobre outras coisas, entendeu? Eu vou falar que eu tô feliz de te ver. Que, nossa, é uma felicidade estar ali com você. Que eu senti saudade de você durante o dia, que eu pensei em você. A última coisa que eu vou falar é que, porra, essa cor combinou com você. Ela nunca viu ele com uma roupa azul, gente, na vida? Ai, desculpa, eu sei, eu tô acabando com o clima também, né? Mas ele elogiou a roupa dele, ela tava muito, muito nervosa. Ele falou que tinha uma coisa pra falar pra ela. E se o Vadinho cantou pra gente o meu turo, 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 o Sunsan nos trouxe um poema. E na hora eu falei, ah, não, Sunsan, é sério isso? E Sunsan começou a ler, né? O poeminha dele. Poeminha, olha... Não, mas foi bonita as palavras que ele falou pra Morena. Foram sinceras, né? Eu acho legal, assim, que a Morena... É que, assim, ela tava fazendo tanta gritaria enquanto ele lia aquelas palavras. Você vê, muitas das vezes ele leu pra não errar, pra não falar nada mais. Mas ela tava tão eufórica, era um tal de dando gritinhos, de tudo. Sabe? Esse negócio me irritou de uma maneira que o bom é que a Netflix gravou. Ou seja, sempre que ela quiser, ela pode dar um play, tentar pôr ela no mudo, infelizmente não dá, e escutar só ele, o que ele tem pra falar pra ela. E, resumidamente, ele vem, fica de joelhos e pede ela em casamento. E aí, meu amor, ela faz mais gritaria ainda. Mas eu fiquei feliz por ela, de verdade, ela merece. Às vezes eu fico me perguntando por que ela topou participar desse reality. Se ela foi a cota só assim, ela, precisamos de mais uma, tem essa aqui. Não julgo, às vezes, assim, eu não sei qual vai ser o valor do cachê que ela vai receber, o Sunsan também, né? Não sei se esse dinheiro vai ajudar na festa, vai ajudar, sei lá, pra dar entrada no apartamento ou alguma coisa assim. Mas o que eu quero dizer é que o relacionamento dela era o menos enrolado, era o que menos precisava estar ali no programa, na minha humilde opinião. A vida dela tá muito caminhada, entendeu? Já tá bem assim, bem adiantado. A Morena só tá ali pra encher linguiça, porque, né, todos os relacionamentos ali, dela é o que tá mais estruturado, é isso que eu quero dizer. Não é uma coisa assim, será que vai ou será que não vai? Não, dela já foi, amor. Enquanto você tá indo, dela já foi.
Agora a gente tem uma noivinha na casa, que é a Morena. Então, felicidades aí pra Morena e pro Sunsan dela. Gente, a Luane se encontrou novamente com o Vadinho, né? Eles se encontraram, ela tava lá na sala, ele mandou umas mensagens pra ela misteriosa, falando que não queria esconder nada dela, que ele tinha uma coisa que ele precisava confessar, contar pra ela, que é uma história do passado, é uma história que é do passado, é antiga, mas que ele achava necessário confessar pra ela. E ela já ficou meio que ansiosa, né? Porque quem não fica, mas ele queria conversar com ela pessoalmente quando eles se encontrassem. Por tudo isso que ele escreveu, no mínimo é o que eu pensava. Ele tem 5 filhos, na verdade, e ele é casado. As brincadeiras à parte, as meninas tentaram acalmar ela. A Kate deu ali uma luz no fim do túnel e falou: pergunta pra ele quando vocês vão se encontrar. E o Vadinho falou que ele e a Luane poderiam se encontrar naquela mesma noite, né? Então a Luane foi se encontrar com ele. Chegando lá, você vê que o Vadinho levou até um agasalho, né, mais grosso pra ela, tipo, ela, não sei se ele pensou a gente vai ficar sentado, ela vai vir com aqueles agasalhos finos dela, porque, detalhe, deixa eu só fazer um comentário, vamos abrir um parêntese, parece que geral não levou roupa pra frio, hein, gente? Parece que a maioria das meninas não estavam preparadas pro friozinho da Coreia, parece que elas levaram roupas muito leves, né, você vê que a maioria fala, vamos embora, eu tô com frio, maravilhoso! Quer dizer que lá na Coreia, quando é frio, não brinca em assunto. Mas voltando aqui a falar, ele até levou, né, meio que um agasalho pra ela, pra ficar, a Luane. E, pois bem, gente, o grande segredo do Vadinho é que ele cresceu num lar onde, resumidamente, os pais dele contraíram dívidas com agiotas. E os agiotas viviam indo lá na casa dele, invadindo. Todo aquele processo que você pode imaginar quando se envolve com agiotas e você não consegue pagar as dívidas. E era uma situação muito difícil. Ele falou que eles sempre viviam numa corda bamba, né? Ele com a família dele. E assim, ele começa a falar, ele começa a se emocionar. A Luane ficou assim em choque. Eu acho que ela não esperava que essa seria a revelação do Vadinho. Então, assim, ele deu uma introdução. Essa parte que ele fala da infância, que foi difícil, que tinha muitas dívidas, que ele não entendia porque eles passavam por aquilo ali, dele não ter condição de ter um celular, dele não ter condição de ter isso, de não ter aquilo, é uma introdução. Porque ele também explica que por ele crescer num lar por ele ter crescido num lar com umas dificuldades financeiras, ele despertou dentro dele uma vontade de ganhar, resumidamente, um dinheiro fácil. E o dinheiro fácil que ele arrumou seria investindo, né? Aí é que entra uma contradição para mim, se você me permite julgar. Porque se ele viu que aquela situação inteira financeira na casa dele era por pegar dinheiro emprestado com a agiota, ele não fala que pegou dinheiro emprestado. Mas ele fala que ele começou a contrair dívidas. Por quê? Porque ele pegava dinheiro emprestado para fazer investimentos e sempre perdia. E, resumidamente, ele tá atolado em dívida, entendeu? Você vê que ele conta uma situação na faculdade dele, que ele tava na faculdade, os colegas chamou ele, sei lá, pra ir fazer uma resenha, e ele tava sem grana, e ele mentiu, falando que tinha comido muito. É igual eu falei, é uma situação que ele vai lembrando, ele vai se emocionando, e ele vai começando a chorar. A Luane ficou, meu Deus, como é que eu ajo? E toda hora ela passava a mão no rosto dele, pedia pra ele ficar calmo, pra ele não chorar, né, e tudo mais. Mas aí ele fala, eu tô nessa situação, no dia de hoje eu não tenho puto no bolso, isso são as minhas palavras, porque eu tô cheio de dívida, mas eu tô pagando as minhas dívidas, eu tô começando, tipo assim, ele não falou que quitou todas, mas que ele tá quitando aquilo que ele deve, que ele fala, eu tenho consciência, eu quero ter alguma coisa com você, eu quero começar certinho com você, e agora e também, ela tem uma filha, né, gente, e ele menciona isso na conversa, que ele tem, assim, ele sabe que ela não pode, que ele não quer, assim, colocar ela numa situação difícil, já que ela tem uma filha, e você vê que é sincero, em toda essa conversa eu senti que ele foi muito sincero, você vê que ele fala, eu sei, agora, a partir de agora é eu, você e a Ayla, ele sempre inclui a filha dela, então muitas das vezes quando ele falou lá, que, ai, nossa, eu sinto como se ela fosse minha filha, às vezes pode ser verdade da parte dele. Ela pega ali, depois dele ter desabafado tudo isso, ela pega e fala, sabe por que eu sou grossa com você? Porque eu fico, sabe por que eu sou, porque eu fui?
Porque assim, eu fico muito preocupada. Ela fala que ele sempre falava pra ela: eu tô trabalhando muito, eu tô com muita dor nas costas, eu tô me lascando de trabalhar, e ele nunca tinha dinheiro. Então era isso que ela. E não se encaixava pra ela, sabe? No quebra-cabeça dela não encaixava isso. Como que é um homem que tem tanto dinheiro, quer dizer, que trabalha tanto e não tem dinheiro nunca? Mas ele promete que ele vai melhorar e tudo mais. Essa conversa dos dois termina com ele brincando com ela, falando que quer contar outra coisa, que quando ela, a primeira vez que ela foi pra Coreia, os pais dele ficou achando que ela que tinha pagado toda a viagem. E ela ri, ele também, ela fala, não, quem pagou tudo fui eu. Ele, eu sei. Você vê que ele também ali, quando ele tá confessando, ele se emociona, ele fala, nossa, a primeira vez que você veio. Tipo assim, acho que eles não saíram pra lugar nenhum, não foram pra nada, porque eu também não sei se ela foi só com o dinheiro da passagem, e ele tava duro e liso. Cara, que difícil esse relacionamento, porque assim, isso demonstra o quão ele não se sentia à vontade, nem confiava nela pra falar. Por que ele não contou a verdade, gente? Por que ele não falou? Então assim, essa confissão dele, eu interpreto como se ele está explicando pra ela o porquê da parte financeira dele. Ó, eu não tenho dinheiro. Ao mesmo tempo, eu estou interpretando, tá? Se um cara chega em mim e já fala isso, significa o quê? Por enquanto eu não quitar as minhas dívidas, entendeu? Não vai ter como eu querer construir uma coisa com você se eu não tenho nada. Essa foi a interpretação que eu tive ali da conversa dos dois. Você vê que ela fala, né? Você vê que ela, assim, como ele chorou, ela chama ele de bebezão. Ele, ela vai, seu bebezão. Só que você vê, a gente escuta a voz dela em off, falando, gente, eu já tenho uma filha. Eu não posso criar um homem assim, desse jeito, assim, criar, ó. Eu já tenho uma filha pra criar, eu não posso ficar com um homem assim, chorão, bebezão desse jeito. Mas é interessante, porque é engraçado, né? Ao mesmo tempo que as mulheres ficam, os homens deveriam ser mais sensíveis, deveriam falar mais, se abrir. Quando a porra de um homem se abre, a mulher chama ele de bunda mole, de bebezão, de isso, daquilo. Essa foi a conversa que ela teve com o Vadinho. Agora tem a conversa que ela teve com as meninas. Porta pra casa, ela tá lá, ela foi conversar com as meninas, o que foi que aconteceu. Olha que interessante, quando ela vai falar com as meninas, ela fala, gente, ele me abriu, né, ele me explicou o que tá acontecendo com a vida financeira dele. Ele falou que quando ele era criança, o pai dele fez muitas dívidas e a mãe dele precisou se separar do pai dele por causa disso, porque viviam lá invadindo a casa e tinha tudo aquilo. Mano, por isso que é ruim ter a edição, porque em nenhum momento eu escutei o Vadinho contando essa parte da história. Ele não contou, pelo menos não mostrou pra mim. Porque assim, do jeito que ele falou, foi muito mais sofredor do que do jeito que ela tá falando. Porque a partir do momento que o cara tá se endividando e a mulher se separa, e eu acho que o Vadinho ficou com a mãe dele, então já não foi tão difícil assim, ou foi? Ou será que o Vadinho ficou com o pai? Porque também lá na Coreia é bastante comum, tá? Você acha que a mulherada vai ficar tomando no cu? Vai nada, ela mete o pé no rabo do cara e ainda larga a criança lá, tá? Então assim, a Luane tava compartilhando isso com as meninas, né? Aí as meninas, nossa, que complicado, tal, é difícil. Só que aí tá uma parte bem interessante do que a Luane falou. A Luane fala assim, gente, só que assim, eu entendo, eu escutei ele e tudo mais, mas eu não quero ser a terapeuta dele. Eu não quero ser a terapeuta dele, eu também preciso disso. E as meninas, aí você vê que assim, que ela já vai começando a meio que se emocionar, porque é engraçado. Quando a gente fala uma coisa dessa, automaticamente dentro da gente a gente pensa, nossa, eu sou um monstro. Né? O cara tá lá precisando de ajuda, eu não quero ajudar. Aí a Camila fala, minha querida, é o seguinte, ok, você se preocupar, você entender, mas isso não quer mesmo dizer que você precisa ser a terapeuta dele ou alguma coisa dele assim. E eu achei isso de uma maturidade vindo, você vê, olha que eu intitulei Luane a Sonhadora. A Luane me deu um baile nessa situação, porque eu acho que eu não pensaria desse jeito, por incrível que pareça. Então assim, a Luane foi falando, né? A Luane, não, eu não quero. E as meninas, sim, você já tem os seus problemas. Você tem uma filha pra criar, você tem uma mãe pra ajudar. Porque, assim, nessa contexto, eu também não sei da vida da Luane. A Luane não abriu pra gente, até agora, nesse segundo episódio, pra falar, gente, eu sustento uma casa, além da minha filha, eu tenho a minha mãe, o pai da criança não ajuda com nada. A gente não tem esse contexto da Luane. Então, assim, só da Luane falar isso, que ela, tipo assim, eu entendo, mas eu não quero puxar isso pra mim.
E uma outra coisa que a Camila também levantou, ela falou, tá, mas hoje em dia a família dele tá mal das pernas? Aí a Luane, não, a família dele tá bem financeiramente. Aí a Camila, e por que ele fica pedindo dinheiro pra você? Aí a Luane, sei lá, acho que ele acha menos vergonhoso pedir dinheiro pra mim do que pra família. Gente, não tem lógica nenhuma. Então, quando eu acho que eu tô entendendo o Vadinho, vem essas situações que a Luane fala que eu falo, mano, esse cara não dá pra entender. Então, assim, as meninas, elas já têm, assim, uma má disposição disso tudo que a Luane vem compartilhando, tremenda do Vadinho. Sabe quando, tipo assim, por que você não gosta daquele cara? Porque aquele cara maltratou minha amiga, então eu detesto ele. Quando a gente pega um ranço da pessoa por empatia, eu não gosto dele porque ele te maltratou. É tipo isso, a casa inteira praticamente tá assim, a respeito desse relacionamento da Luane e do Vadinho. Tá um clima bem de merda. Mas que eu achei maduro da parte da Luane, eu achei muito maduro, porque eu acho que eu, Thaís, cara, por incrível que pareça, eu acho que eu ficaria tipo assim, coitado do cara, eu acho que eu me anularia pra me compadecer do cara. Só da mulher ter esse start na mente, já é pra mim aplaudir de pé essa mulher. E isso me ensina também, tipo assim, poxa, difícil, complicado. Mas eu não vou ser essa base aí que você tá querendo que eu seja. Porque a gente tá acostumada a ser isso pro homem. A ser isso pro homem, a ser isso pro nosso companheiro, pra nossa companheira. Sabe? De parar a nossa vida, de parar tudo pra ir ajudar o outro. E você tá um caco. Você não tá se aguentando, mas você tá lá. E às vezes não vai ser recíproco, tá? Não te garante resultados nenhum. Resultado bom porque você ajudou outra pessoa, mas depois quem vai vir te ajudar? Então, assim, eu achei muito, muito bom essa resenhinha ali com as meninas. Ela também agradeceu as meninas, tipo assim, vocês estão... Eu não tinha essa visão desse relacionamento, agora que ela tá lá com as meninas, ela tá tendo outro tipo de visão. Ela fala que ela ainda ama, né, o Vadinho, ela gosta muito do Vadinho, mas que ela tá com uma visão completamente diferente do relacionamento. Ela falou, eu não consigo chegar agora nele, foda-se, vamos terminar, tchau. Mas que ela tá bem bamba nesse relacionamento todo aí, nessa situação, mexeu bastante com ela. O que ela vem conversando com as meninas. Então, eu achei isso bem legal. Assim, até pra mim acompanhar, olha que interessante, mano. Parabéns, belíssima, Queen. E pra fechar esse episódio com chave de ouro, né? As meninas resolveram fazer uma resenha. Resenha não. Festinha! Vamos fazer festinha? Vamos chamar os meninos? Vamos! Festa das meninas com os meninos! Ai, gente, que ideia ruim. Que ideia, assim, acho que tinha tudo pra dar certo, mas ao mesmo tempo tudo pra dar ruim. Pois bem, as meninas resolveram fazer ali uma festinha que elas intitularam como festinha. Com os meninos, chamar, né, os dito-cujos lá. E, ai meu Deus, socorro! E foi dito e feito, você vê elas com as bebidinhas, preparando ali algumas coisas, né? Eu vi bastante bebida, tipo, tinha soju, né? Acho que tinha algumas vodkas ali, não sei, não interessa. Mas tá bom. Aí, gente, elas foram lá pro terraço, né? Porque a mansão onde a Netflix arrumou pra elas, dá pra ir lá pra cima. Gente, depois abrir um parêntese, antes de comentar mais sobre a festinha, resenha. Primeiramente, que assim, o pouco que eu vi a galera comendo, eu vi alguns aperitivos que você poderia ver no Brasil, ou não sei que tipo de lugar que eu vi aqueles aperitivos, não sei de que tipo de casa de brasileiro. Porque primeiramente, eu não sei se foi a produtora que falou assim, vão lá pra cima, porque aqui pra baixo vai ficar difícil pra filmar todos vocês. Cara, tava um frio do cão. A Kate tava batendo na boca praticamente. Os meninos também estavam passando frio. Então daí você já imagina um clima bem de merda que tava nessa festinha, né? Cara, eu acho que assim, se eu fosse uma das meninas lá, eu vi ali um salame, legal. Então deve ter tido alguma tábua de frios. Gente, pelo amor de Deus, faz aí um quentão, né? Um vinho quente, pelo menos. Cara, se eles foram ficar lá do lado de fora, eles precisavam, sei lá, pelo menos de uma bebida quente. Mulherada, vocês nasceram no Brasil. São João total, cara. Tudo bem que então não tá afim, faz um vinho quente, sabe? Aromatizado, com canela, cravo da Índia, maçã, põe o que você quiser.
né? Faz lá uma caldeirada, tudo bem, pode ter o soju lá para o coreano, mas fala pra eles aqui, ó, vamos provar um vinho quente. Faz um fundi, gente. Eu vi ali as meninas comendo, pra mim acho que aquilo ali já tava até frio, não tava gostoso. Porra, velho, faz o caralho de um fundi. Olha, tábua de frios, um fundizinho e um vinho. Oh, ai, que delícia. Ai, eu achei uma furada. Achei que já não tava um clima muito legal, né? Mas tá bom, tá bom, tá bom. Pronto. Já desabafei, já abri meu coração. Vamos seguir, vamos fechar o parêntese. Como eu já comentei, eles foram lá pra cima. Ai, meu Deus, que ideia idiota. O Dani é um querido. Lembra o Dani que foi lá se encontrar com a Mari? O Dani convidou 2 pessoas, porque convidado convida sim. Nesse caso, eu achei que foi bem útil. Por quê? Porque ia ficar muito ruim ali. Só as meninas e os caras. Sem falar que a Camila tá sozinha. Vocês lembram da Camila? A Camila ainda está ali no programa. A Camila tá sozinha. Então, pelo menos os rapazes poderiam dar atenção pra Camila, se os casaizinhos ficassem muito de nhenhenhenhenhen. Aí tá bom, né? O povo foi chegando, tudo mais, a galera foi sentando, conversando. A Mari foi receber lá o Dani na porta e os amigos dele. Quem são os amigos do Dani? Foda-se, ninguém liga aqui. Mas, produção, põe aí a foto dos amigos e do nome dos amigos. Obrigada, beijo, produção. E aí, todo mundo... Oh, é que o Jack foi? O Jack, daquele encontro da Kate, aquele encontro merda, que deu muito ruim. O Jack tava lá. E detalhe, achei fino, o Jack cumprimentou todo mundo. E a Kate até comenta, o Jack vai sentar lá na puta que pariu. Tanto que ela fala, que bom, foi sentar lá longe de mim. Só que assim, gente, aonde a Kate também tava sentada, não dava pro Jack dividir. E acho que também a Kate tava meio de cu cheio de ter que ficar indo lá lamber esse macho. Tipo assim, ai, troca comigo, fulana, pra mim poder sentar perto do macho. Entende o que eu quero dizer? Então, sentada, tava aquela resenha, né? Chegou o Vadinho, então, ou seja, chegou o Dani, os 2 amigos do Dani, chegou o Jack, chegou o Vadinho, né? Quem falta ainda? Ah, o Sunsan, né? O noivinho. E chegou o noivinho, né? E todo mundo tal, conversa, bibibi. Bem ruim, gente. Eu posso já adiantar pra vocês. Bem ruim essa resenha, bem ruim tudo. Todos os convidados se tremendo lá fora. O que eu gosto, assim, vamos abrir, assim, conversas. Primeiro, vamos ali ver o que a Mari tá conversando com o Dani. A Mari tá falando mal do Vadinho. Sim, pro Dani. Ai, que ele não faz muito bem pra minha amiga, ele tá fazendo umas coisas, e o Dani, nossa, que difícil, mas você já falou isso pra ela, né? Tipo, que essa situação não é muito legal pra ela. O Dani não sabia, eu não saberia como agir. Porque é a primeira vez que o Dani tava vendo o Vadinho. Mas isso é muito vibe Brasil mesmo. Tipo, vem aqui, deixa eu te contar daquele fulano ali, deixa eu falar mal dele pra você. Aí o Dani só conseguia falar, ai, que difícil, né? Pois é, ai, minha nossa. Tá bom, tá bom. O que é difícil é que, assim, a Netflix, eles não mostram o contexto da conversa. Eles só mostram um trecho e você deduz aí o que você quiser. Então aquela porcaria daquela resenha tava muito ruim. Vamos ali pro lado, tá melhor ali, ó. A Kate... Nossa, no maior bate-papo, risada com o amigo do Dani, né? Falando que ela sabe falar 3 línguas, o inglês, o espanhol, tava testando aí um mandarim, que ela queria ficar influente, rindo. Mostrou assim, de vez em quando, o Jack dando uma olhada, mas, gente, pelo amor de Deus. Ele tava sentado lá do outro lado da casa, e ela, sabe? Mas eu não achei que ele tava olhando com ciúmes. E o ápice da conversa da Kate com o cara é que ela ensinou 2 palavras muito importantes em português. Que eu acho que vai mudar muito a vida dele. Quando ele vier pro Brasil, ele vai falar, putz, ainda bem que a Kate me ensinou. Que é bicho e baitola. Cara, o pior do que ela ensinar ele a falar bicho e baitola, é a Netflix não explicar o contexto da conversa. Será que ele perguntou? Ele quis saber como que fala viado, bicha em português, né? Como é que que baitola entrou no assunto? Não sei, a Netflix não mostrou, mas fica aí pra você, tá bom de registro aí na sua cabeça, porque isso é muito importante, que mudou sua vida nesse exato momento. Agora vamos pro ápice da noite, né? Porque igual eu falei, não teve assim muito ali, aquela resenha foi muito fraca. O Vadinho chegou, ele sentou, né, com a Luane. A Luane, na verdade, foi lá sentar com ele. Você vê que ela até trocou. Quem tava sentada ali era a Camila.
Aí a Luane trocou com a Camila pra ficar perto do Vadinho. E assim, eu gosto que o Vadinho já começa falando mal do anel lá da outra, da Morena, que ele achou feio, que ele achou aquilo, mas esse não é o ápice. O Vadinho, ele comenta que ele tá nervoso, né? Ele, eu tô nervoso. Aí a Luane fala, mas o que foi? Né? O que é? Ele, eu não sei, eu tô nervoso, as mulheres brasileiras são muito esquisitas. Só que detalhe, nesse exato momento dessa conversa, eles não estão de fone e ela está falando em inglês, e ele também, né? E a gente tem que lembrar que, você vê, daquela vez a conversa fluiu bem, porque eles estavam de fone. Também nesse segundo encontro que eles tiveram nesse mesmo episódio, ela também, acho que acredito que estava de fone. Agora, nessa conversa, ela não estava, porque ela também mencionou que ela não vai ficar usando fone na festa. Tá bom, né? Aí ele mencionou, ela falou, as mulheres brasileiras são esquisitas, né? Ela é esquisita como? O que você tá querendo dizer? Lembrando também, gente, vamos lembrar um contexto. A Luane já tá meio que de cu virada pro Vadinho, né? Porque lembra, pelo menos até onde eu sei, quando eles se despediram lá, depois dele confessar aquilo tudo, ela tava de boa. Mas depois ela foi lá, conversou com as meninas, muitas das vezes, né? Já mudou alguma coisa ali. Então dá pra sentir uma certa irritabilidade da parte dela com ele, né? E, resumidamente, ele tenta explicar por que ele tirou, de onde ele tirou esse negócio de esquisitas. Né? Ele, não, é que vocês têm uma personalidade muito forte. Aí ela começa, não, a gente tem mesmo, a gente é escandaloso, a gente é isso, a gente é aquilo. Né? Você acha então que é por isso que a gente fica brigando? Né? Se você tá achando tudo isso ruim, ó, só falta ela falar, a porta da rua é serventia da casa. Isso, assim, gente, resumindo e colocando com as minhas palavras, ela foi muito grossa com ele. Ela estava impaciente e grossa, e ele estava tentando várias vezes explicar qual é a conotação que ele estava colocando naquelas palavras. Que ele, tipo assim, ele queria dizer que ele não estava, tipo assim, não tô falando mal. Eu só tô falando que eu fico nervoso, vocês têm a personalidade muito forte. Porque não é isso. Só de ver, gente. O que eu mais vejo é que as meninas coreanas não têm, assim, elas não são de levantar muito a voz, né? Elas podem sim ficar nervosas, meio que, mas é totalmente diferente, né? Não falo que os latinos têm o sangue muito quente, as mulheres. Os homens também, a gente não é assim, a gente é muito expressivo, tanto na hora de falar quanto pra tudo. E ele foi se enrolando, mais e mais, e a Camila entrou na conversa. Né? Ele pergunta se a Camila entende coreano, se ela fala fluente, ela fala que sim, e eles dois começam a conversar em coreano. E a Camila, no começo, ela meio que parece que ela tá entendendo o que ele quis dizer. Ela tá entendendo que ele não falou de um jeito de ofender a Luane, quando ele falou que as brasileiras têm uma personalidade muito forte. A Camila ali, ela deu a entender, ela falou, é que não é isso, é que vocês estão conversando em inglês. Em inglês, às vezes, fica meio estranho a tradução, né? Mas aí, do nada, a Camila começa a se desentender com o Vadinho. Porque o Vadinho continua insistindo em tentar explicar pra Camila isso que ele tá falando. E ele também fala que essa atitude, que é igual eu já falei, a Luane tava sendo grossa com ele, ela tava sendo rude com ele. E ele não tava naquela mesma página que ela. Então aquelas atitudes da Luane, o jeito que ela estava tratando ali, ele naquela hora, tava deixando ele nervoso. Né? Ele, e o jeito que ela fica falando aqui e tal, isso me deixa nervoso. Em vez da Camila tentar pôr panos quentes e falar em português com a Luane, fala, Luane, ele não falou pra te ofender enquanto o Vadinho ainda tava ali. Não, a Luane também começou a ser grossa com ele. Ela, mas ela já falou sobre isso, ela já falou sobre esse assunto, chega, acabou. Só que nessa parte, a Camila começou a falar em inglês com ele. Porque você vê que a Luane estava entendendo o que a Camila estava falando pra ele. E, mano, ele se viu assim. A garota que tá do seu lado, que é a sua futura esposa, a mulher que você quer construir sua vida, que você tá abrindo sua vida, abrindo tudo, contando tudo, foi a cavala com você. E a amiga dela tá sendo uma cavala com você e ela não está te defendendo. Isso é o que eu estou deduzindo, tá, gente? Aí ele faz o quê? Quando a Camila dá ali um checkmate nele, fala, é sobre isso. Ela não quer mais falar sobre isso. Ela tá... Acabou, chega desse assunto. Aí ele fica assim, ele fica muito sem chão. E ele levanta e sai. Cara, que situação chata. Todo mundo fica meio assim, porque ninguém tá entendendo, porque enquanto os três tá meio que ali num cantinho conversando,
O restante fica olhando, o Vadinho vai embora. A Camila, não, aí a Camila tem que explicar, ela falou, não, quando ele falou esse negócio de personalidade, tudo, ele não tava falando mal. Mas, ele é muito chato, é muito chato, sai daqui. Ela ainda xinga ele, né? Fala um palavrão, ela ainda xinga a Camila. Ai, cara chato, não sei o quê. Aí como é que é mesmo que se diz? A Luane fica ali sem chão. Aí a Camila, mas você tá bem? Você tá bem? Aí a Luane fala, daqui a pouco a Luane fala, não. Aí ela abre o choro, né? Chorambulância. Que chato, gente. Que situação difícil. Que situação chata, difícil. Que desentendimento, cara. Você vê como é que é a situação? Quando você já tá chateado com uma coisa, em vez de você esclarecer, por que ela não tava de fone, cara? Pelo menos pra conversar com ele. É que eu não sei, assim, eu também sou mó cavala, tá? Às vezes quem me escuta falar, ai, Thaís, você deve ser mó legal. Não sou, não. Eu sou bem cavala. Mas eu tenho me esforçado pra puxar pro lado racional da situação. Quando ele falou isso, são estranhas, vocês são muito fortes, muito isso, muito aquilo. Por que ela falou, mas o que você quer dizer com isso? Isso é uma coisa ruim? Né? Não, como ela já foi atacando ele foi se vindo, ele foi recuando, tipo, meu Deus, acho que eu falei alguma coisa ruim. Acho que a gente não tá falando a mesma coisa, ela não tá entendendo. E quando ele tentou na Camila e viu a mesma coisa e ainda a Camila botou ele pra correr, ele ficou muito chateado e foi embora. Aí, minhas queridinhas, minhas queridas crianças, né? Acaba com esse clima de merda, o programa. Com a Luane levantando, né, e saindo com a Camila. E todo mundo assim olhando, porque ficou um clima bem legal, pra você ver como a resenha já tava muito boa. Cara, que situação. Minhas considerações finais, né, antes de acabar. Eu achei esse episódio bacana, legal, né, gostei. Eu já falei sobre o posicionamento da Luane e tudo mais. Eu só acho assim, que se a Luane já tá de pavio tão curto assim com o Vadinho, isso não vai dar certo, gente. Isso não sei como é que vai ser a situação agora, não. Não sei mesmo, de verdade. Mas, né, todavia, porém, entretanto, vamos ver os próximos episódios. Vamos ver se ela vai chamar ele pra conversar. Eu não sei se ela ligou pra ele, tentou conversar, tentou esclarecer. Falou, poxa, eu tinha entendido errado, mas você também... É que eu não sei que tipo de relacionamento ela tem com ele. Eu procuro ser muito sincera, eu procuro logo falar. Mas não é só porque eu quero ser sincera, eu quero falar, significa que eu vou ser grossa com você. Mas também tem aquele fator, ela tá meio, aparentemente sem paciência. É difícil, é complicado. Mas é sobre isso. Pra você que ficou até o fim, e aí, o que você achou desse segundo episódio? Você concordou com tudo que aconteceu? Se emocionou com a Morena sendo pedida em casamento? Né? O que você achou da Kate lá, de mimimi com outro rapaz? Né? O que você achou do Dani? Comenta aqui, fala aqui pra mim o que vocês acharam sobre o pedido de casamento, sobre essa situação toda, é isso mesmo. Lorena tá falando em mim. Luane tem que mesmo dar um pontapé em Vadinho, terminar com tudo isso, ou muita calma nessa hora. Eu quero ver você. Agora é a sua hora de falar, de bater um papo aqui comigo. Gente, eu quero agradecer muito quem ficou até o final, quem comentou. Eu quero agradecer demais, tá bom? Eu espero gravar um próximo vídeo. Eu espero você aqui comigo de novo pra gente bater um papo, pra gente conversar. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo. Tchau, 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 tchau.